Veja, aqui a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele escreve para exortar os cristãos daquela igreja que estavam se desviando da fé por darem ouvidos às vozes dos falsos cristãos que estavam ali no meio daquela igreja. Então, chamando a atenção deles por eles estarem se desviando da fé, por eles estarem perdendo aquela comunhão com Deus, por eles estarem se deixando influenciar por aqueles falsos cristãos, ele chama aqui a atenção deles da seguinte forma, capítulo 13, versículo 11, ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amém? Então, ele dá aqui um exemplo, ele faz aqui uma comparação do amadurecimento natural de uma pessoa, de um ser humano qualquer, com o amadurecimento espiritual. Ele diz que quando ele era menino, ele falava coisas de menino, pensava como menino, sentia como menino, tinha atitudes de menino, mas agora que era adulto, agora que estava maduro, não fazia sentido, não era normal ele continuar tendo atitudes, pensamentos, sentimentos de menino. Mas ele não estava se referindo às atitudes humanamente falando de menino, mas sim espiritualmente falando. Porque quando uma pessoa começa na igreja, quando ela está começando, a gente costuma dizer, tem essa expressão que a pessoa está engatinhando ainda na fé, dando seus primeiros passos na presença de Deus, então ela é um menino na fé ainda, uma menina na fé. Então, por conta disso, ela ainda fala como menino, ou seja, ainda de vez em quando é comum você ouvir ela falando coisas que uma pessoa que está chegando agora não deveria, mas, por exemplo, há pessoas que estão chegando agora, estão começando ainda, estão dando seus primeiros passos, e que às vezes fala, parece que Deus não me ouve. Você, quando ouve uma pessoa falar isso, que está começando agora, você tem paciência, você entende, porque ela está começando agora, ela ainda não ouviu mensagens que ensinasse a ela que não é do jeito dela, que não é na hora em que ela quer. Então é normal que ela fale esse tipo de coisa, mas não é normal que uma pessoa que já está há muitos anos na igreja continue falando esse tipo de coisa. Porque se ela já não é mais uma menina, se ela já não é mais um menino na fé, se ela já tem 5 anos, 10 anos, tantas pregações que já ouviu, tantas experiências com Deus que já teve, não se pode ouvir da boca de uma pessoa dessa as mesmas palavras que a gente ouve de quem está começando agora na igreja. A pessoa, ela é normal, uma pessoa que está chegando agora ainda sentir coisas de menino, ou seja, sentir medo, sentir que eu sinto que Deus não é comigo, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Por quê? Porque ela é nova na fé, ela é uma menina na fé. Mas você vê que há pessoas antigas que ainda sentem coisas que ela já não devia mais o quê? Sentir. É normal você ver uma pessoa nova ainda sentir mágoa, ainda sentir inveja, mas não é normal uma pessoa depois de tantos anos na igreja ainda sentir mágoa, ainda sentir ódio, ainda sentir inveja. Tem coisas que ela já não é mais menino para sentir, sim ou não? Então, existem pessoas que os anos se passaram, mas parece que ela ainda continua engatinhando na fé, e não é normal. Você, quando, por exemplo, a criança quando nasce, ela já nasce falando? Já pensou? Seria fácil, né? Não é? Seria mais fácil para a mãe, né? Estou com fome, não é? Estou com sono. Mas não, a criança não sabe falar, então ela chora para tudo, não é verdade? Ela não sabe falar. Então, nos primeiros meses a mãe entende, mas quando chega um ano e meio, que é quando a criança já começa a falar as primeiras palavras, começa a pedir as primeiras coisas, e chega nessa altura e ela
não fala nada, a mãe já começa a achar o quê? Tem alguma coisa errada, porque já era a época, já era a altura dela estar falando e não está falando. Passa 2 anos, para ela já está engatinhando, já era para estar andando, e ela ainda não consegue caminhar, não consegue andar sozinha. Você já começa a pensar o seguinte: tem alguma coisa o quê? Errada, porque dado o tempo que ela tem, já era para estar andando. Então tem pessoas que dado o tempo que ela tem na igreja, já era para ela estar diferente, já era para ela estar mais forte, já era para ela estar convertida, já era para ela estar batizada com o Espírito Santo. Mas não, a impressão que se tem é que ela ainda é um menino na fé, embora já tenha passado muito o quê? Muito tempo. E isso é ruim, isso não é normal. É por isso que lá em Hebreus, no capítulo 5, por exemplo, a gente vê que Paulo, chamando a atenção agora dos cristãos hebreus, que também não haviam amadurecido, ele disse assim, versículo 11, capítulo 5, versículo 11: do qual muito temos que dizer, e de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Por quê? Olha só como Paulo fala bem direto: devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Então no versículo 11 Paulo disse que ele tinha muitas coisas para falar de difícil interpretação, ou seja, Paulo queria passar um conteúdo mais forte, queria passar um ensinamento mais forte, mas de difícil interpretação. Só que Paulo olhava para aqueles cristãos e pensava o seguinte: como eu posso dar um alimento sólido se eles ainda estão precisando do leite? Como eu posso ensinar coisas mais profundas se eles ainda estão errando nas coisas mais básicas? E ele ainda chama a atenção deles dizendo: olha, pelo tempo que vocês têm, já eram para vocês serem mestres, ou seja, já eram para vocês estarem ensinando, e não tendo a necessidade de ter alguém que vos volte a ensinar os primeiros rudimentos. Em outra tradução está escrito princípios elementares, ou seja, em outras palavras, em vez de vocês já serem mestres e estarem ensinando, vocês ainda precisam que eu venha aqui te ensinar o beabá, te ensinar os princípios elementares, as coisas básicas. E às vezes a gente vê pessoas com anos na igreja errando, não é os erros não são aqueles erros assim de quem falhas de quem já tem muito tempo, não, mas erros básicos, coisas que você olha assim e diz assim: poxa, não era para essa pessoa estar errando esse tipo de coisa, não era para essa pessoa estar fazendo isso, para estar errando esse tipo de erro. Percebe, sim ou não? Você sabe, eu tive o privilégio no meu ministério de passar 2 vezes na mesma igreja, em 3 igrejas diferentes. Eu passei 2 vezes em Guarulhos, 2 vezes aqui no Templo Maior em Chelas e 2 vezes em Vila Nova de Gaia. Então eu tive uma experiência que poucos pastores já puderam ter, que é você passar numa igreja e depois de algum tempo você voltar para a mesma igreja. É claro que a gente vê muita gente que fala assim: esse pastor de novo. Mas a gente tem também a experiência de ver que depois que a gente passou um certo tempo e volta para a mesma igreja, a gente encontra 3 condições, 3 tipos de pessoas a gente encontra. Aquelas que quando a gente volta e vai atender ela, e a gente percebe que ela continuou do mesmo jeito, ou seja, ela era cheia de dúvidas. Passaram-se muitos anos, a gente volta para a mesma igreja, é aquela mesma pessoa cheia de quê? De dúvida. Ainda duvida que Deus é com ela, ainda duvida do Espírito Santo, ainda duvida um monte de coisa. Era aquela pessoa que, cheia de sentimentos, cheia de determinadas coisas. E você passa anos, você volta e você diz: então fulano, aí você conversa com ela, vê que passaram-se os anos e ela não mudou.
é triste, porque a gente fica imaginando, meu Deus, o que faltou eu pregar, o que faltou eu falar, o que faltou eu ensinar, porque a gente se cobra, é o resultado do nosso trabalho. Então às vezes a gente pergunta, meu Deus, o que está faltando? Qual é a palavra que eu ainda não preguei, que essa pessoa precisa ouvir? E às vezes a gente fica sem resposta. Há outros que, pior ainda, são aqueles que quando a gente volta naquela igreja, encontra aquela pessoa pior do que quando saímos, que é o mais triste ainda. Pessoas que quando a gente passou pela primeira vez, eram pessoas fervorosas, eram pessoas da fé, que se lançavam no altar, faziam um propósito, davam um testemunho, era pessoa que na reunião fazia a sua oração com fé, e a gente volta para aquela mesma igreja e vê aquela mesma pessoa, mas completamente apagada, completamente fria, completamente diferente. A gente pensa, meu Deus, o que aconteceu que essa pessoa caiu tanto? Como que essa pessoa está diferente? Às vezes já passamos em igrejas que a gente, quando saiu, a pessoa estava fazendo aulas para candidato a obreiro, e quando a gente chega, a pessoa volta, a pessoa está manifestando com o demônio, ou seja, ela regrediu. E há outros que, graças a Deus, nos alegram, que é aquelas pessoas que quando a gente chega, a gente olha para ela e diz assim, olha fulano, nem parece aquela pessoa que eu conheci quando você chegou na igreja, realmente você mudou. Aquelas pessoas que dão um prazer da gente ver que ela desenvolveu. Amém? Eu trouxe aqui essa escada porque diz os estudiosos que a gente guarda mais do que a gente vê do que a gente ouve. Quem sabe você se lembre do que você vai ver agora. Imagine que quando você chegou na igreja, Deus aparece para você e diz assim, ó, aqui está a sua vida espiritual. A partir de agora, você tem o dever de subir um degrau todos os dias, tendo sempre o cuidado de não tropeçar e cair, porque muita gente chega na igreja querendo subir de uma vez, tropeça e cai. Já viu aquelas pessoas que chegam na igreja de uma vez e também somem na igreja de uma vez? Então, subir, mas sem tropeçar, sem cair. Amém? Tendo também o cuidado de não ficar muito tempo no mesmo, porque enquanto você está subindo, você está exercitando, seus músculos vão ficando mais fortes para subir cada vez mais. Mas se você fica parado, se você ficar aqui o dia inteiro parado nesse degrau, o que vai acontecer? Você vai se cansar. E tem gente que ficou, ela já não é mais a mesma de quando chegou na igreja. Ela reconhece, olha, eu era viciado, hoje eu não sou mais. Eu manifestava com o demônio, hoje eu não manifesto mais. Eu era uma pessoa, hoje eu mudei. Mas eu sou a mesma já faz muito tempo que eu continuo sendo essa mesma pessoa. Eu parei de quê? Eu parei de crescer. E o que acontece quando uma criança, ela cresce até os 7, 8 anos, e quando você começa a olhar para ela com 10, 11, 12, 13, ela ainda tem corpo de 7, de 6. É normal? Não. O normal é ela continuar o quê? Crescendo. Se ela parou de crescer, aconteceu alguma? Então aconteceu alguma coisa que fez você parar. Aconteceu alguma coisa que fez você não crescer mais. Uma palavra que você ouviu, um vídeo que você assistiu, uma má companhia que você começou a andar, ou até mesmo a zona de conforto, o fato de você já não ser mais a mesma. Pronto, já melhorei, já mudei, e se satisfazer. Amém? Quando o que Deus quer é que você continue o quê? Crescendo. E olha que por mais que você já tenha crescido, por mais você pode ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, com um relacionamento, experiências com Deus, como as de Paulo, que subiu do terceiro céu e viu a face do próprio Deus. Você pode ter experiências extremamente gloriosas, mas sempre vai haver mais degraus para você subir, porque sempre vai haver novas experiências, sempre vai haver novas coisas que você vai aprender e vai continuar sempre o quê? Sempre subir.
porque é o que Deus espera de cada um de nós. Porque há muitas pessoas, eu vou ser sincero, de repente não aconteceram coisas maiores na vida dela, porque falta ela amadurecer. Eu fico imaginando Deus como aquele pai, vocês que têm filho devem saber melhor, quando o pai fica vendo a criança pequenininha, ali brincando com carrinho, brincando com boneca, e ele olha assim para o filho, olha para a filha e fica fazendo um monte de planos, né? Ele faz um monte de planos. Quando ela crescer, eu quero colocar ela numa melhor escola, eu desejo que ela seja uma excelente profissional, que ele faça isso, ela não é verdade, mas você fica só projetando, porque enquanto ela é criança, você não pode fazer o quê? Você pode colocar uma criança na faculdade? Você pode dar um carro para uma criança? Então o que é que você tem que fazer? Tem que esperar crescer. E às vezes Deus tem vários projetos para usar você, para fazer coisas extraordinárias na sua vida, experiências extraordinárias, mas Deus olha para você e fica pensando, quando é que ela vai amadurecer? Quando que ele vai amadurecer? Quando que ele vai deixar as coisas de menino? Quando que ela vai deixar esses pensamentos de menino? Não era para ele estar pensando esse tipo de coisa, não era para ele estar falando essas coisas, não era para ele estar sentindo essas coisas, não era para ele estar agindo desse jeito. Então Deus fica esperando o quê? Que a pessoa cresça, porque aí quando você cresce vem o alimento sólido, e com o alimento sólido vem as coisas maiores. Eu perguntei para as pessoas hoje, eu falei assim, quem aqui gostaria de receber uma oração para ganhar o mesmo salário o resto da vida? Você gostaria? Por que não? Espera lá, né, pastor? Ganhar o mesmo salário o resto da minha vida? Você quer o quê? Desenvolver, sim ou não? Todo mundo quer desenvolver a vida financeira, todo mundo quer desenvolver a saúde. Eu já vi muita gente reclamar assim, eu não aceito, eu continuo com a mesma saúde de quando eu cheguei na igreja há 10 anos atrás. Eu já vi gente reclamar assim, a minha vida financeira é igual a quando eu cheguei há 15 anos atrás na igreja. A minha vida sentimental está do mesmo jeito de quando eu cheguei na igreja há 20 anos atrás. Mas eu nunca vi ninguém reclamar assim, eu continuo mesmo que eu cheguei há 10 anos atrás. Ela reclama que a vida financeira não desenvolve, ela reclama que a vida sentimental não desenvolveu, reclama que a família não se converteu até hoje, mas às vezes a pior coisa que não aconteceu foi ela não ter mudado até hoje, e isso às vezes ela não reclama, e isso às vezes ela não se revolta. E olha que para mudar a vida financeira, para desenvolver a vida financeira exige tempo. Para desenvolver a vida sentimental exige o quê? Você não conhece uma pessoa num dia, já casa no outro. Para mudar a família, ser salva, leva o quê? Mas quanto tempo demora para você crescer espiritualmente? Quanto tempo leva para uma pessoa se converter? Quantas reuniões a pessoa precisa assistir? Quantas correntes ela precisa fazer para ser batizada com o Espírito Santo? Então, a área da vida em que ela menos exige tempo para ela desenvolver, na maioria das pessoas, é a área que menos desenvolve. E por quê? Porque nem todos investem, nem todos desejam desenvolver sua vida espiritual, crescer espiritualmente. Muitos chegaram naquele degrauzinho maiorzinho um pouquinho e já estão nele há anos e não saem dele. E Deus olhando para ela dizendo assim, espero mais. Amém? Então, o jejum de Daniel, quando ele acontece, quando o Espírito Santo permite, é justamente para esticar você, para puxar você, para dizer para você, olha, quero que você cresça mais um pouco, quero que você desenvolva mais. E aí você ter mais tempo para buscar o Espírito Santo, ter mais tempo para se concentrar, ter mais tempo para se voltar para Jesus, porque não há nada, nenhum desenvolvimento que vai te fazer mais feliz e completo do que o seu desenvolvimento espiritual.
Amém? Qual é o degrau que você está? Em que estado você está? Você é aquela pessoa que está ainda no mesmo degrau de quando chegou na igreja? Você é aquela que subiu um pouquinho e já parou? Ou é aquela que, além de não subir, ainda não deixa os outros também? Você sabe que tem gente que, além de não subir, ainda não deixa os outros subir com os seus maus testemunhos. Ou você é aquela pessoa que tem subido degrau após degrau? Pode não estar subindo de repente na velocidade que poderia, mas pelo menos está o quê? Está subindo. Amém? Fiquem de pé, por favor.